Olá, me chamo Jonas Fortes, sou integrante do PET da Engenharia da Computação da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. E hoje a gente vai continuar a abordar alguns aspectos da programação orientada a objeto, e a gente vai pegar um código no paradigma procedural, escrito na linguagem C, e reescrever esse código na linguagem Java, utilizando o paradigma orientado a objetos, para a gente assim perceber a diferença entre esses dois paradigmas. É uma continuação da aula anterior, né, onde a gente abordou essa parte mais teórica. Então, eu já quero mostrar para vocês aqui o nosso código. Tá? Então, digamos que eu queira representar simplesmente um carro, em que eu queira compor esse tipo aqui, que eu estou chamando de carro, né? Eu estou definindo uma estrutura carro aqui, em que eu tenho essas informações, a informação de fabricante, de modelo, o ano e o chassi desse carro, tá? Então, digamos que eu quero representar isso, então basicamente eu vou definir essa estrutura de dados, né? Então, vocês já estão habituados na linguagem de programação C, né? Já que já fizeram a disciplina de programação computacional. Então, basicamente, eu estou definindo um novo tipo aqui com base nesses tipos primitivos, e assim eu consigo representar um dado mais específico, como o dado do tipo carro, aqui, com base nessas informações. Então, basicamente, é isso que eu estou definindo aqui. E logo após isso, eu já crio uma função aqui de imprimir carro, que basicamente essa função vai pegar esse dado, que vai ser do tipo carro, ele vai receber esse dado aqui, que estou chamando de C por parâmetro, que vai ser do tipo carro, e aí eu vou imprimir todas essas informações aqui, utilizando o printf, tá? Uma coisa bem simples. E eu defino essas duas coisas antes da minha função principal, que é o que vai ser executado de fato, né? Então, na função principal, o que eu faço aqui é criar dois desses dados, carro, né? Então, C1 e C2. Então, o carro C1 aqui vai ser com essas informações e o carro C2 com essas informações aqui, tá? Então, basicamente, eu chamo a minha função que eu criei aqui em cima para imprimir esses dois carros aqui que eu acabei de criar aqui desse tipo, tá? Então, basicamente é isso que esse programa está fazendo, né? De modo estruturado, né? Uma coisa após a outra, né? Sem aqueles conceitos que a gente havia abordado. Então, aqui a gente vê que a saída do programa é do modo como a gente espera, né? Espera que aconteça, mostrando todas as informações que eu coloquei lá para imprimir por meio da minha função imprimir carro, ok? Então, agora, né, o que a gente vai fazer é reescrever esse programa agora orientado a objetos na linguagem Java. Então, eu vou abrir aqui o meu Eclipse, né, essa IDE, esse ambiente de desenvolvimento, e vou criar, né, um novo projeto. Então, beleza, criei esse projeto. E aqui na pasta src de Source eu vou criar uma classe, tá? Então vamos já abordando esse conceito de classe. E o nome dessa classe vai ser justamente carro, ok? Então o que eu estou fazendo? Eu acabei de criar uma classe carro, e quando eu criei já veio essa parte de código aqui, que eu vou já explicar o que é, tá? Mas por enquanto, né, lembra que eu disse que as classes são compostas basicamente de atributos e métodos, né? Os atributos sendo suas características e os métodos sendo seu comportamento, né? Então, para reescrever isso, o que eu vou fazer basicamente é colocar aquelas informações como os atributos, né? Aquelas informações de fabricante, modelo, ano e chassi como os atributos da minha classe, porque nessa classe carro eu vou guardar essas informações, tá? Então, o que eu vou fazer é digitar um atributo aqui do tipo privado, já explico para vocês. E vou repetindo isso para os outros, tá? Então, beleza. Então, o que eu acabo de fazer é
Dentro da minha classe que eu acabei de criar, chamada carro, eu vou colocar essas informações de fabricante, modelo, ano e chassi como os atributos. E esses atributos vão ser privados, ou seja, eles vão ser visíveis e acessíveis apenas dentro dessa minha classe carro. Tá? Então aqui a gente já começa a ver o conceito de encapsular as coisas, ok? Mas já eu explico melhor sobre isso. E uma vez que eu já coloquei os meus atributos, eu posso usar agora essa função, né? Então vocês conseguem perceber que agora eu tenho uma coisa aqui parecida com as funções que eu já conhecia lá no C, e essas funções, né, que estão dentro da classe a gente chama de métodos, que são justamente os comportamentos que minha classe vai ter, né? Então além dos seus dados aqui, dos seus atributos, ela terá comportamentos. E esse comportamento em que o nome dele é o mesmo nome da minha classe, a gente chama do método, né, construtor. Tá? Então ele é um método construtor no sentido de quando eu crio um objeto, né, então quando eu criar um objeto e esse objeto vai ser criado com base nessa classe, eu vou chamar esse método construtor aqui para definir essas informações na criação do objeto. Tá? Então já eu explico melhor, mas basicamente vamos acelerar aqui para a gente programar isso conforme a gente espera, né? Então, basicamente, agora depois que eu programei o meu método construtor, o que eu estou dizendo é que quando eu chamar esse método construtor, que vai ser usado para criar um objeto que terá como base esta classe que eu estou programando, né, que eu estou codificando, quando eu chamar ele, eu vou passar essas informações de fabricante, modelo, ano e chassi dentro desse, como parâmetro desse método construtor, e ele será atribuído às minhas variáveis aqui em cima, né, que são os meus atributos, né, são os meus dados aqui. Então, basicamente, eu faço isso para definir essas informações na criação do meu objeto. Tá? E agora, né, depois disso, eu vou criar o outro comportamento, né, um outro método que vai ser justamente o de imprimir esses valores do jeito que a gente tinha naquele código em C, ok? Então, continuando aqui, vou dar uma acelerada para a gente programar isso. Então, depois que eu já digitei aqui, o que eu fiz foi basicamente criar um outro comportamento, que é o de imprimir, né? E dentro desse método imprimir, eu vou mandar ele imprimir cada uma dessas informações que foi definida aqui dos meus atributos, né? Depois que eu criei o objeto. Então, entenda, o que eu estou fazendo aqui é basicamente criar uma classe e que essa classe vai ser usada para criar vários objetos. E todos os objetos que eu criar com base nessa classe vai ter os espaços, vamos dizer assim, para a gente armazenar esses dados e esses comportamentos que a gente vai poder chamar em cada um desses objetos. Tá? Isso vai ficar mais claro mais adiante agora. Tá? Então, agora eu vou criar uma outra classe aqui, e essa minha classe ela vai ser a minha classe principal. Tá? Então, eu já vou marcar aqui que eu vou querer que ela seja a minha classe principal com esse método aqui estático, tá? Que retorna um vazio e que é o método principal. Tá? E aí eu vou chamar essa classe de main principal. E agora, o que eu vou fazer, basicamente, é criar dois objetos, tá? Com base naquela classe. Então, o meu objeto vai ser do tipo carro, né? Como a gente já espera. Vou chamar de C1 também. E aí, eu vou atribuir a ele um novo carro, tá? Então, new carro, eu estou criando aqui o objeto. E lembra, no método construtor que eu falei, a gente vai usar ele justamente para definir aquelas informações. Então, vou copiar e colar aquelas informações que a gente já tinha no código em C.
Então perceba, agora o que eu estou fazendo é criei 2 objetos e passei aqui para o método construtor aquelas informações, lembra? Então estou passando aqui aquelas informações que vão ser atribuídas, né, aos atributos do meu objeto. Tá? Então agora esses objetos aqui são dinâmicos, eles começam a funcionar com base nas informações que eu vou passando para ele e vão ter os seus comportamentos próprios aqui, de acordo com o que eu chamar, ok? E agora, basicamente, eu vou só mandar cada um desses objetos imprimir suas próprias informações, tá? Então, eu posso digitar aqui, C1 ponto, chamar o método imprimir, e aí ele vai imprimir. C2 ponto, imprimir, e aí também ele imprime. E aí, quando eu executo esse código aqui, o que a gente tem é aquela saída, né, que a gente já espera. Mas agora, em um código orientado a objeto. Tá? Agora, o que é que muda, né, nesse código aqui? Quando a gente está em C, quando a gente está na programação em C, a gente faz aqui, na verdade, uma estrutura de dados, né, que é um outro dado com base nesses dados nesses tipos primitivos aqui, né? Um outro tipo com base nesses tipos primitivos. Mas a diferença é que eu consigo acessar o que tem nesses tipos primitivos aqui, essas informações de modelo, fabricante, ano e chassi, eu consigo acessar de fora da minha estrutura. Ou seja, eu crio uma função aqui fora que acessa diretamente esses modelos, ok? Diretamente as informações de fabricante, modelo, ano e chassi. Tá? E aí eu tenho essa função imprimir que está totalmente desvinculada da minha estrutura e que está acessando os dados que tem nela. Agora, quando eu estou em orientação a objeto, o que eu faço é criar aqui não mais uma estrutura, tá? Mas o que a gente chama de classe, né? Que não deixa de ser uma estrutura que tem coisas a mais, né? Uma estrutura que, além de ter seus dados próprios, ele tem também comportamentos próprios, né? Que são esses métodos. Então, além de guardar esses métodos, esses atributos aqui de forma privada, ou seja, quem está fora, desvinculado da classe carro, não consegue acessar, né, de fora. E, além disso, a gente também consegue criar comportamentos, que no caso aqui é simplesmente comportamento de imprimir. Então, quem vai imprimir seus dados é a própria classe. Então, a própria classe tem o seu comportamento de imprimir seus próprios dados, entende? Então, ela detém os seus dados e ela detém também a capacidade de mostrar esses dados para fora, né, para fora do objeto, quando eu instancio esse objeto. Então, a grande diferença aqui, como eu já havia dito, né, entre classe e objeto, é que a classe é a forma, vamos dizer assim, é tudo o que um objeto terá quando for criado. Então, é como se fosse um esquema que eu vou usar como base para criar vários objetos. Todo objeto que eu criar vai ter essa cara aqui, com seus lugares aqui de guardar essas informações e com seus comportamentos. E agora, esse imprimir aqui faz parte de cada um desses objetos. Então, cada objeto imprime seus próprios dados, né? E eu não consigo acessar de forma direta aqui. Por exemplo, C1.ano. Eu não consigo acessar aqui porque ele é privado, né? Eu não consigo mudar aqui o ano para um número maluco assim, né? Então, isso só acontecia no C. Agora não. Agora a gente tem um encapsulamento mais bem feito. E isso facilita em diversas coisas, né? A legibilidade, facilita em trabalhar em equipe, né? E não só na questão de segurança, né, de outra pessoa ou outra parte do código estar botando a mão naqueles atributos, naqueles dados, né? Também tem a questão de você modularizar o código, escondendo implementações mais específicas e deixando visível só o que é necessário para o entendimento do código, né? Quando se trabalha em equipe, é isso que a gente busca, né? A gente ler menos linhas de código para entender qualquer alteração que a gente vai fazer, né? Imagine que você quer fazer uma implementação nova, de alguma funcionalidade nova, você tiver que ler o código todo do sistema para fazer aquela implementação sem quebrar nenhum, né? Sem quebrar o código. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar, tá? É o conceito principal aqui que eu queria mostrar, e a gente vai abordar mais sobre todos esses conceitos, sobre construtores, sobre classe e objeto em outras aulas, tá? Mas por enquanto só era isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Então, eu fico por aqui, tá?
Eu agradeço a atenção de todos e valeu!